Olá pessoal, um ótimo dia para todos vocês. Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Andreia, eu sou professora psicopedagoga e neuropsicopedagoga e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a linguagem e as crises dentro do autismo. Muitas vezes a gente não consegue compreender, né, porque os nossos filhos agem de forma tão agressiva ou utilizam muito do grito para poder se comunicar. Né? A gente não entende que muitas vezes o que acarreta essas crises aí é essa falta de comunicação que ele tem em expressar os seus sentimentos. Então, conversando com algumas mãezinhas sobre o atraso, né, de desenvolvimento da fala das suas crianças, até mesmo contando um pouco mais sobre as crises que elas, né, têm no decorrer dos dias, principalmente porque essa parte da fala, da linguagem ainda não foi desenvolvida, eu resolvi estar fazendo esse vídeo com vocês para contar também um pouquinho da minha experiência, né, como mãe de uma criança dentro do espectro autista e também de uma outra criança, né, meu filho mais velho, que ele também teve atraso no desenvolvimento da fala, do qual a gente precisou trabalhar, né, com a fono, lembrando que sempre quando a gente fala em relação à linguagem, à comunicação, esse especialista ele é fundamental para o desenvolvimento dessa criança, né? O PP, apesar de não estar dentro do espectro, ele desenvolveu aí no seu desenvolvimento aí infantil o atraso da fala, do qual ele precisou e ainda precisa, né, de atendimentos aí com a fono, que infelizmente foi interrompido por conta da pandemia. Mas, né, enquanto a gente não consegue aí dar uma tranquilizada em relação à pandemia, a gente vai tentando fazer algumas atividades em casa para a criança também, né, não ter uma regressão em relação a isso. Então, pessoal, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, quando a gente fala, né, em linguagem, em fala, a gente tem que entender um pouquinho esses conceitos. Às vezes a gente pensa que a fala é somente o ato, né, do que a gente está fazendo aqui. Que é simplesmente, eu estou falando, meu nome é Andréia, não sei o quê, mas para que a gente tenha, né, esse processo da fala, ocorre dentro, né, das nossas conexões neurais, vários procedimentos para que isso ocorra, porque não é simplesmente a gente falar, há um processamento aí, né, dentro do nosso cérebro para que a gente possa ter esse desenvolvimento motor, né, do abrir e fechar, da utilização das línguas, da nossa língua e tal, mas também do pensar, né? O que eu vou falar, o que eu preciso aqui mentalizar, e é muito rápido, é tudo muito rápido. E para nós, né, que já estamos acostumados aí com a fala, a gente não consegue entender que tem todo um processo. E para uma criança que está dentro do espectro autista, esse processo é muito complicado, né? Porque muitas vezes ela não consegue compreender, codificar, né? Vamos colocar assim, ela não consegue codificar essa palavra, ela não consegue codificar esse som. E por isso que a criança ela não consegue se expressar, né? Principalmente quando a gente fala assim, estou com muita raiva, né? Algo abstrato, não tem como ela pegar, não tem como ela ver o que seria isso, né? Então, para essa criança conseguir assimilar isso, para ela conseguir entender que aquele momento de fúria dela se diz ao conceito de raiva, né? Ela não consegue codificar essa palavrinha aí que para nós é muito comum, né? Porque a gente já consegue então ter todo esse processo aí linguístico dentro dos nossos neurônios, né? Todo esse trabalho neural. Então, quando a gente pensa em fala, não é simplesmente emitir os sons, né? Mas tem todo um processo aí que a gente precisa, que é o pensamento, né? Codificar quais são as palavras adequadas aí que a gente vai poder fazer para poder ter essa comunicação. E principalmente, né? Que a gente fale algo que o outro vai entender. Então, para vocês verem que parece algo simples para nós, mas para uma criança, né, que está com atraso do desenvolvimento da fala, para uma criança que está dentro do espectro autista, né, que aí a gente tem dois problemas, que além do atraso, ela tem também o transtorno do espectro, a dificuldade é muito maior. Por isso que muitas vezes a gente vê crianças que com 2, 3 anos, elas não conseguem, né, se comunicar, não conseguem conversar, e aí a forma que elas têm de expressar aquilo que ela está sentindo é a partir do choro, a partir do grito, a partir do bater, a partir do empurrar, do jogar, porque ela não consegue pronunciar isso verbalmente, né? Então, é importante que nós pais, que nós mães, professores e afins, a gente consiga entender todo esse processo, o que a gente pode fazer para ajudar essa criança. Então, são alguns pontos que a gente vai estar trabalhando aqui no vídeo. O segundo ponto é em relação à linguagem.
né? Muitas vezes a gente fica no conceito de que, ela tem que falar, ela tem que falar. Mas ela tem uma outra forma de se comunicar, né? Que é a partir dessa linguagem. E quando a gente fala em linguagem, a gente está falando aí nesse processo de interação entre as pessoas, do qual eu não vou utilizar somente a fala, mas eu vou utilizar o que eu fiz agora aqui, né? Os gestos, as expressões faciais do corpo. Então, tudo isso é uma forma de comunicação. O meu filho, né, tanto o Pedro como o Bernardo, o Pedro acho que foi um pouquinho antes, né, com 1 ano e meio que ele vai conseguir falar algumas palavrinhas e tal, mas, né, de acordo com aí as fases do desenvolvimento, já é tardio, né, e por isso que ele precisou de fono, ele tem ainda alguns problemas com L, com R, enfim, que é trabalhado com a fono também. Mas o Bernardo, ele demorou mais, né? Ele começou a pronunciar as palavrinhas, né? Que uma criança já balbucia com 8, 9 meses. A partir de 1 ano e meio, a partir de 2 anos, né? Essa frase, ele foi falar com quase 3 anos, né? Uma frase que seria simples aí para uma criança de 2 anos. Então, a gente consegue detectar isso, né? Para vocês terem uma ideia, uma criança de 1 ano, ela já tem que falar pelo menos 5, mais ou menos 5 palavrinhas, né? Como mamã, papá, vovó, água, né? Mesmo que seja água, é água, enfim. Tentar esses pronunciamentos. Uma criança de 2 anos, eu coloquei aqui um rascunho, uma criança de 2 anos, de 400 a 500 palavras. Então, pense, se o seu filho, sua filha não consegue pronunciar de 400 a 500 palavras com 2 anos, já é algo que você precisa, então, consultar um fono, né, uma fonoaudióloga, para ela fazer aí esses testes para identificar esse atraso de desenvolvimento da fala. Quanto mais rápido a gente consegue detectar, né, esse atraso da fala, melhor. É claro, gente, eu vou repetir porque foi algo que aconteceu comigo, aconteceu muitas vezes, né, do pediatra, quando eu solicitava esses especialistas, ele falar que eu tinha que respeitar a fase do meu filho, que cada criança tinha o seu tempo. Só que, né, a gente vê nos estudos aí de Piaget, por exemplo, que ele vai mostrando que para cada idade, né, a criança tem que atingir uma faixa aí do desenvolvimento. Uma vez que a gente não consegue, né, identificar pelo menos uma parte aí, uma parcela bem considerável dessas fases, né, de desenvolvimento, a criança ela já tem um atraso. E por que isso é preocupante, pessoal? Porque se eu deixo, né, com 1 ano ela não atingiu todos aqueles procedimentos, todas aquelas etapas ali do desenvolvimento, com 2 anos vai triplicar, né? Porque ela vai ter que cumprir, além daquele desenvolvimento do 1º ano, do 2º, né? E aí essa criança vai o quê? Vai criando uma bola de neve que cada vez mais vai aumentando esses atrasos do desenvolvimento dela. E isso daí vai pegar quando? Quando ela chegar na escola. Né? Então, quando essas fases elas não são seguidas, né, pelo menos uma grande parcela dela não é desenvolvida, quando essa criança chega na escola, a gente começa a perceber esses atrasos e esses prejuízos que acaba prejudicando também na convivência dela com os demais e com a sua aprendizagem. Né? Então é importante a gente entender isso. Então, às vezes, a gente fica muito desesperadas, né, de, minha filha tem que falar, minha filha tem que falar. Mas a gente tem várias formas, né, de comunicação, como eu disse aqui, o gesto, as expressões faciais. Por isso que é importante, desde pequenininho, a gente já desenvolver essas habilidades, né, dentro dos nossos filhos, para que ele possa, assim, ter uma maturação nesse processo aí da fala. A gente sabe que tem crianças com autismo que elas nunca vão falar, né? Infelizmente, tem algumas que é muito agressivo o autismo e elas não conseguem desenvolver a fala, né? Esses sons aqui que a gente emite. Mas ela consegue se comunicar a partir das PECs, né? Que são aquelas figuras, né, que a gente vai apresentando para a criança e a criança vai se comunicando, além de outras, né, formas de comunicação interativas. Hoje em dia a gente tem vários aplicativos aí que ajudam a criança dentro do espectro a se comunicar, né? Então a gente hoje tem várias possibilidades que ajudam essa criança que não pronuncia, que não fala, ter essa forma de comunicação. É por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer. E aí eu coloquei aqui para vocês, né, em relação aos impactos que a falta, né, que esse atraso, vamos colocar assim, da linguagem, da fala, pode prejudicar a criança. Então, no primeiro momento, quando a gente pensa na crise, essa crise vem de encontro com essa necessidade da criança de expressar o que ela está sentindo. Como ela não consegue expressar, a forma que ela tem é o quê? Gritar, espernear, chorar, né, mostrar para a família que algo não está legal, que algo não está bem, algo acarretou aquele sentimento, aquela
né, aquela explosão ali de gestos, né, que vai vir a partir do choro, a partir do grito e assim por diante. Por isso que é importante que a gente, assim que ocorre a crise, a gente identificar o que acarretou essa crise, né, o que motivou a essa crise. O meu filho, ele hoje em dia nem tanto por conta das terapias, mas ele gritava muito, ele batia, mordia muito. E o choro assim que lá do estacionamento do prédio a gente conseguia ouvir, né? Porque ele gritava muito, porque ele não conseguia se comunicar. Hoje, com as terapias, algumas coisas ele não consegue expressar o que ele está sentindo, mas não é como antigamente, que ele ficava 30, 40 minutos chorando sem parar. Né? Então, tudo isso, essas intervenções vão contribuindo. Dentro da escola, imagine você, né? A criança ocorre alguma coisa ali, ela não consegue se expressar, e a forma que ela tem, então, é de gritar, é de bater no coleguinha e assim por diante. Por isso que desenvolver a fala da criança é fundamental para, né, a diminuição, vamos colocar assim, a diminuição dessas características, né, do autismo. Porque uma das grandes dificuldades da criança, né, em relação ao autismo, um dos 3 pilares aí, que é o prejuízo aí do autismo é a comunicação, e a partir dessa comunicação que a gente tem interação. Por isso que ele não consegue se comunicar com as outras pessoas, ele não consegue interagir com as outras pessoas, justamente porque ele não entende, né? Muitas vezes ele não consegue codificar aquelas palavras que estão sendo expressadas pelo outro, né? E aí a gente vê essa dificuldade, então, dessa criança, né? Um outro ponto aí que é importante. Então, quando a gente fala em linguagem, a gente tem que pensar que não é somente o ato, né, que a gente utiliza aí da fala, mas também os gestos, né, a forma como a gente expressa os nossos sentimentos, a forma como a gente utiliza o nosso corpo e assim por diante. Por isso que é importante a gente desenvolver isso na criança. E aí, nós temos 3 pontos que são importantes para esse desenvolvimento, que é o olhar nos olhos, né, que é uma grande dificuldade de muitas crianças dentro do TEA, é a imitação, e o terceiro é o processar os sons, ou seja, a compreensão, né? Quando a gente consegue atingir esses 3 pontos aí, a gente tem uma maior facilidade, vamos colocar assim, para ajudar essa criança na sua comunicação verbal e não verbal. Lembrando que ele precisa desses 2 aí para que a sua comunicação seja clara. É porque a gente sabe, pelo menos eu acompanho pelo meu filho, muitas vezes ele fala as coisas sem conseguir transmitir emoção. Né? Às vezes ele fala, mamãe, amo você, mas você não consegue sentir aquela forma, né? Ai, mamãe, eu te amo tanto, né? Ele fala de uma forma mecanizada. Porque é uma coisa que a gente desde pequeno sempre fala, eu te amo, filho, eu te amo. E aí ele fala também, mas muitas vezes ele fala de uma forma que é mecanizada, né? O meu filho teve ecolalia, ainda tem ecolalia tardia, agora um pouco menos por conta, né, dessas intervenções da fono. Mas ele era da tardia. O que é a ecolalia, né? Então, a ecolalia é quando a criança repete o que ele ouviu do outro, mas que muitas vezes não faz o menor sentido quando é apresentado por ele. Seria mais ou menos assim, eu tô conversando aqui com vocês, e aí de repente eu falo assim, então, a galinha pintadinha é tão bonita. E aí vocês vão olhar pra mim e falar assim, como assim? Não tô te entendendo. O que a galinha pintadinha tem a ver com o que a gente tá falando aqui? Né? Então, uma criança ecolálica, ela vai utilizar de frases assim, de forma jogada, que não faz o menor sentido naquele contexto que a gente tá conversando ali. Então, o meu filho teve a tardia. Isso aconteceu que ele ia pra escola muitas vezes, né? Eu perguntava como que ele tava, como que foi a aula, e ele não conseguia me responder naquele momento. De repente, a gente chegava em casa, ele começava a brincar, e aí ele pegava e falava assim, Joãozinho, você vai ficar de castigo? Você tem que obedecer a professora? E aí eu comecei a perceber que ele começava a repetir com a mesma entonação que a professora falava do coleguinha. Então, muitas vezes, o que acontecia ali na sala de aula, ele gostava de ficar afastado das demais crianças, mas ele estava ouvindo. E no contexto de casa, das brincadeiras de casa, ele jogava, então, essas frases aí que era apresentada pelos professores, né? Então, era uma forma que ele tinha de apresentar aí o que ele estava vivenciando naquele dia, mas fora do contexto, né? Então isso ocorre muito com crianças dentro do espectro autista. O Bernardo também, ele decorava os filmes, né? Porque ele assistia muitas vezes. Igual eu percebi isso quando ele assistia assim umas 5 ou 6 vezes por dia Procurando Nemo. E conforme ia passando, né, o desenho lá, as animações, ele começava antes, né, das animações falarem, a fala. Então ele decorou todos os filmes aí, falas de Pocoyo, né, da Galinha Pintadinha, da Marshall e o Urso. Ele conseguia decorar muitas falas e antes, né, dos personagens falarem, ele
falar a fala deles, né? Então, é um ponto aí interessante, só que na comunicação entre a gente ele não tinha. Hoje em dia ele tem um pouco mais de comunicação, só que ele não consegue ainda ter a interação com o outro, né? Ele fica um pouquinho, daqui a pouco ele já sai, porque ele não consegue interagir com as outras crianças. Ele não consegue dar continuidade ao diálogo que está ocorrendo ali naquele momento. Então, ele simplesmente pega os bonequinhos dele, né, que ele chama de filhos, e se retira para outro lugar afastado das outras crianças. Então, assim, são coisas que a gente já conquistou, né? Então, eu já consigo ter uma comunicação melhor com meu filho. Só que ainda tem outras aí, muitas outras que a gente precisa, né, tá resolvendo aí por conta dentro do espectro. Mas eu vou dar algumas dicas aí do que a gente, né, nesse período de pandemia, que a gente não tem muitos especialistas, né, podendo voltar às intervenções, como é o caso dos meus filhos, mas o que a gente pode fazer para contribuir para esse processo de linguagem, quando a gente percebe que as nossas crianças estão com esse atraso, né, infelizmente por conta aí da pandemia, a gente está tendo maior dificuldade para ter acesso a uma fono, a uma psicóloga e tal, mas o que a gente pode fazer para contribuir, com essa criança? Primeira coisa que a gente pode estar fazendo é olhar nos olhos, né? Como que a gente pode fazer a nossa criança olhar nos olhos? Então, se ela estiver desviando, você pega a sua mão, né? Olha assim pra ela, fazendo brincadeiras. Oi, meu amor, a mamãe te ama. Olha aqui pra mamãe. Deixa eu te dar um beijo, né? Então, sempre coisas que faz com que ela olhe pra você. Se ela desviar, você tenta usar o gesto, né? Que é a mão, para poder chamar a atenção dela. Se ela tiver com objeto, você pega o objeto, né? Fala, olha filho, você tá brincando com o carrinho? Olha aqui pra mamãe. Ah, esse é o carrinho? Que cor que é o carrinho? Né? Ah, o carrinho é azul? Então você sempre dá um tempo para ela responder. Ah, e é o carrinho agora? Eu vou fazer assim, o que a mamãe tá fazendo? Né? Então sempre tentar desenvolver perguntas a partir do objeto que a criança tá usando, porque aí você vai ajudando no repertório. Se ela não conseguir falar, você vai falar assim, ah, deixa eu olhar. Olha, filha, esse carrinho é azul. Você tá vendo? Carrinho azul. Onde que a gente anda com carrinho? Ah, deixa eu pensar. Você não lembra? Ah, filha, a rua, né? Então, assim, a gente vai motivando a criança a compreender essas novas formas, né, de vocabulário. Um outro ponto, eu tô dando banho no meu filho, né? Então, dependendo do tamanho, ele ainda tá na banheirinha. Olha, filho, vamos lavar o seu pé? E aí você vai, pega o pezinho dele, joga a água com sabãozinho, sempre falando e mostrando, porque aí você vai fazer com que a criança tenha essa compreensão. Lembra que eu falei do processar o som, né, da compreensão? Elas têm muita dificuldade. Por exemplo, da raiva, né? Quando ele estiver com crise, chorando, gritando, você fala, filho, por que você está assim? Ele não vai conseguir expressar. E aí você fala assim, filho, você está com raiva, né? Quando a gente chora, quando a gente grita muito, a gente está com raiva. Você utilizar a palavra com a ação que ele está fazendo, porque futuramente, mentalmente, ele vai imitando aquilo que você fala. Então, quanto mais claro você for, melhor. Por exemplo, eu gosto muito de fazer assim, colocar uns cartõezinhos e colocar na geladeira, né? Você coloca assim, geladeira. Olha, filho, essa é a geladeira. Ou se a criança não é verbal, você pega os cartãozinhos do PEC, que tem no Google, você consegue achar, você coloca lá a imagem da geladeira e fala assim, olha, geladeira, e leva ele até a geladeira. Ajuda a sua criança a apontar o objeto, aonde está o objeto, né? Você mostra na figura e depois aponta para ele. Isso tudo vai fazendo com que essa criança desenvolva a linguagem, tanto verbal como não verbal, né, que é a partir dos gestos, ok? Então, pessoal, já me estendi bastante aqui no vídeo. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí para você, pai, para você, mãe. Se você perceber que o seu filho, né, com um ano e meio, não está apresentando aí pelo menos de 10 a 20 palavrinhas, é importante que você já vá procurar, então, uma fonoaudióloga para ela fazer uma intervenção, né? Ela vai pedir alguns exames auditivos para ver se não é problema de audição. Caso não seja, ela já vai começar com uma intervenção precoce para poder ajudar o seu filho nesse processo aí da comunicação, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil e deixa aí nos comentários se você curtiu, se você, né, tem alguma curiosidade, alguma pergunta, que logo depois eu respondo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!